Como eu imprimo e faço em casa livros que eu vendo na internet. Primeiro, como eu escrevi os livros. Eu tenho 2 blogs, um sobre ambientalismo e um onde eu explico o feminismo de maneira didática. Como toda semana eu posto, eu sempre estou escrevendo. Isso é importante para mim porque é uma maneira de eu expor as minhas ideias, as minhas convicções e levar a informação para mais pessoas. Além de ser mais prático, porque você vai pesquisando e escrevendo aos poucos, você já vai vendo o feedback dos leitores, já vai debatendo nos comentários, melhorando seus argumentos. Ao longo do tempo eu juntei muita coisa que eu escrevi e eu comecei a juntar esses textos por tema e tô fazendo livros. Tem um livro sobre legalização do aborto, tem um sobre explicando o que é cultura de estupro, tem um mais artístico, com frases que eu gosto muito, e agora, por último, vou lançar um sobre educação sexual. Você pode fazer o livro no Word mesmo, que é um programa padrão de texto, né? Mas eu gosto de fazer no CorelDRAW, e aí quem é designer profissional vai rir da minha cara, porque eles odeiam CorelDRAW, mas é o que eu aprendi a usar, eu já uso há muitos anos. Eu usei por um período curto o Adobe Illustrator, mas eu não achei tão melhor do que o CorelDRAW. Não achei melhor, na verdade. Acho que porque eu sei usar melhor o Corel, enfim. Eu já tenho aqui, já comprei há muitos anos, então eu não pago nada, já tá aí. Acho ótimo. Eu prefiro usar o Corel do que o Word, porque eu gosto que os meus livros tenham bastante imagem, porque eu acho que fica mais didático e mais simpático, já que eu trato de temas que as pessoas às vezes têm muita rejeição, como aborto, cultura de estupro, etc. Quando eu decidi que eu queria fazer os livros, eu fiz orçamento em gráficas e vi que o preço ia ser absurdo, assim, sem condição nenhuma. E eu queria fazer uma tiragem pequena, porque eu não sei se eu vou conseguir vender esses livros, né? Tipo, eu não espero que eu vá vender 1000 livros rápido, assim, talvez ao longo de muitos anos. Mas eu não quero ficar com um estoque parado aqui em casa de livros sem vender. Eu primeiro pensei em alugar uma impressora e imprimir durante um mês, que seria o período de aluguel da impressora, uma série de livros, uma quantidade de livros, para aproveitar o aluguel da impressora. Mas aí eu vi que o preço ia ser o mesmo de eu comprar uma impressora. Eu comprei, eu não estou sendo paga para fazer propaganda, mas a minha impressora é uma Epson L3210, jato de tinta EcoTank, que você mesmo consegue preencher os tubinhos de tinta com muita facilidade. Ela não é das melhores, ela é média, mas eu acho que a impressão fica boa. Aí passei 1 mês ou 2, assim, testando papéis. Eu vi que o papel comum, ele vaza a imagem de um lado para o outro, então tinha que ser um papel um pouquinho mais grossinho. Aí o papel grosso demais também não dava, porque ficava um livro muito grosso, aí o grampo não conseguia penetrar. Então eu uso no miolo dos livros, reciclado 90 gramas e na capa, reciclado 180 gramas. A capa eu queria que fosse mais grossa, mas eu testei mais grosso e a impressora não puxa. Então esse foi a maior gramatura que eu consegui, que a impressora ainda consegue puxar o papel. Mas se você tiver outro tipo de impressora, talvez você possa pegar um papel mais grosso. Também, ao longo daquele mês que eu fiquei testando papéis, eu tive que testar também vários tipos de grampo, que eu testei grampos mais finos, mais grossos, e o que deu certo foi um meio termo de novo. Primeiro eu comprei esse grampeador aqui. O maior grampo que dá nesse grampeador não funcionou. Você vê na embalagem os tipos de grampo que servem nele. Aí eu comprei um grampeador profissional, desmontei ele todo, porque ele não tinha dado certo. Porque você não consegue, ele tem uma base fixa. Esse aqui você consegue abrir, deixar ele assim. O profissional, você não consegue fazer isso e você não consegue passar o livro aberto
por baixo para poder grampear no meio. Então, eu desmontei ele todo na esperança de conseguir grampear com ele. Não consegui. Ficou aqui, não sei o que fazer com ele ainda. Comprei vários grampos, ó. Primeiro, eu não lembro mais qual que foi primeiro, qual que foi depois. Mas eu comprei todos esses. Olha o tamanho dessa caixa. Até achar um que servisse. Um grampo era fininho demais e aí ele não conseguia penetrar todas as páginas e não conseguia fechar embaixo, ele ficava só até a metade, assim, sem conseguir fazer a volta. E um outro que eu comprei era muito grandão, aí ficava um bolotão assim, bruto. O outro deu certinho. O que deu certinho, ele teoricamente não dá nesse grampeador, mas eu uso e ele grampeia. Digo assim, na caixa do grampeador tá dizendo os tipos que ele consegue grampear. O grampo que eu uso não é esses tipos, mas ele grampeia. Além de testar os papéis e os grampos, eu testei também vários tipos de impressão, as configurações de impressão e como fica melhor. E o que ficou melhor para mim é o passo a passo a seguir. Primeiro eu vou mostrar como que eu faço a impressão do miolo. Então, você vai em arquivo, imprimir, seleciona a impressora, preferências, aí você coloca o tamanho do papel, A4, horizontal, a qualidade eu coloco no miolo Vivido padrão, e aí eu vou em mais opções, personalizado, avançado, e aí eu coloco 5 em brilho, contraste e saturação. Aí você dá OK, vai em layout, coloca folheto, que aí o próprio programa já organiza todas as páginas frente e verso para elas ficarem certinhas na brochura. Aí você clica em visualização de impressão, isso é muito importante porque para você prevenir imprimir errado, né? Você já vê como vai ficar e checa antes de mandar imprimir. Aí você coloca imprimir, dá o OK e pronto. Agora vamos ver a impressão da capa. Arquivo, imprimir. Eu tive que baixar o drive de outra impressora, mas que também funciona nessa, para eu poder imprimir sem margens. Então, para imprimir a capa, eu seleciono essa outra impressora, coloco sem margens, aí a qualidade eu coloco no máximo. Aí vou em mais opções, personalizado, avançado, aí coloco brilho 5, contraste 10, saturação 10, tiro alta velocidade, clico em OK, visualização de impressão. Aí vai, arquivo, imprimir.